escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Aqui quem fala é a tia Gabi e hoje eu vim contar uma história pra vocês muito legal. E não esqueçam que durante a nossa história de hoje vai aparecer a palavrinha-chave. Então, prestem muita atenção. Quero só ver quem que vai acertar no final, hein? Mas primeiro, eu vou lançar um desafio pra vocês. Eu quero que vocês adivinhem o que é isso aqui que eu desenhei. Porque eu tive a grande ideia de testar as minhas habilidades com vocês hoje e tentei desenhar alguns personagens, alguns objetos da nossa aulinha. Mas a tia Gabi não sabe desenhar bem, então quero ver se vocês conseguem adivinhar. E se vocês conseguirem, manda lá no grupo da Escola Dominical que eu quero ficar sabendo. Primeiro desenho é mais fácil. Quero que vocês tentem adivinhar o que é isso aqui. Bom, dá pra ver que é um homenzinho, né? Galera, vou contar pra vocês. Isso aqui é um homem tocando uma trombeta. Sim, e esse homem se chama Gideão. Guardem esse nome, repitam aí em casa comigo. Gideão, ok? Segundo desafio e desenho do dia. O que é isso, hein, galera? Reconheceram? Não desenho muito bem, né? Bom, isso aqui, gente, é uma tocha. Também vai ser muito importante para nossa aulinha. Mas vocês vão entender mais ou menos com o decorrer da história, ok? Antes de começar contando, eu queria perguntar, quem de vocês tem medo? Alguém tem medo de alguma coisa aí? Medo de aranha, medo de inseto, de bicho que voa, de escuro, de altura? Minha mãe, por exemplo, ela morre de medo de barata. E vocês? Me contem que eu quero saber. Enfim, o que eu quero dizer pra vocês é a gente não precisa ter medo. Porque o Papai do Céu protege a gente todo segundo, todos os dias da nossa vida. E Ele não permite que nada de mal aconteça com a gente. A não ser que seja necessário ou que seja da vontade dEle. Mas Ele sabe de todas as coisas e a gente tem que confiar nele. Galera, uma pessoa da Bíblia que teve muito medo e de quem eu vou falar hoje, lembrou o nome que eu falei lá no começo? Gideão. Esse homem, ele morava numa cidade chamada Israel. Lembram quem morava em Israel? Josué. E quando Josué morreu, o povo de Israel se esqueceu do Papai do Céu e começou a viver a vida como se Deus não existisse. Que coisa triste, né, gente? Então, o Papai do Céu, o que ele fez? Ele permitiu que o povo vizinho dele, de Israel, um povo chamado Midianitas, invadissem Israel, destruíssem e tocassem fogo nas casas e nas colheitas do povo. Mas o que aconteceu? Gideão, esse homem, ele tinha uma colheita num lugar meio escondido, que os midianitas não ficaram sabendo, mas alguém ficou sabendo. Deus, lógico, ele sabe de tudo. E ele mandou um anjo para falar com Gideão e falou assim que Deus queria que Gideão liderasse um exército. Gente, imagina, chega um anjo pra gente, um anjo de Deus, e fala que é pra gente liderar um exército. Mas vocês se lembram que eu disse que Gideão tinha muito medo? Ele continuou vivendo a vida dele, com medo, e ele não sabia se ele confiava naquele anjo, um anjo que Deus mandou para ele. E ele falou o seguinte, ele pensou, vou pegar um algodão, eu vou na minha plantação de algodão, e falou assim para Deus, Deus, se isso for um sinal, se isso for a tua vontade, que amanhã esse algodão acorde molhado e o chão acorde seco. No dia seguinte, o que aconteceu? O algodão estava encharcado.
Mas mesmo assim, Gideão, morrendo de medo, incerto, não acreditou e falou: Deus, então vamos fazer diferente. Hoje, dessa noite, eu quero que o chão esteja molhado e que o algodão esteja sequinho. E o que aconteceu? Assim foi. Então, Gideão juntou um exército de 32 mil homens. 32 mil, vocês conseguem imaginar isso? Só que o Papai do Céu diminuiu esse exército para 300 homens. Porque com esse exército, eles lutariam contra o povo, os midianitas, e eles, com a ajuda de Deus, ganhariam. Claro, teriam vitória. Só que, se tivessem 32 mil homens, os homens achariam que eles ganharam sozinhos por conta do poder e da glória deles. E não é bem assim. Então Deus diminuiu o exército deles de um número incomparável com o exército dos midianitas, porque eles eram gigantes, para que fosse óbvio e não tivesse como duvidar que foi por causa do Papai do Céu que eles venceram. Então, isso é meu cachorro, me desculpem. Mesmo depois de juntar esses 300 homens, Gideão entrava com muito medo. Então, o Papai do Céu permitiu que ele entrasse no território dos inimigos deles, né, dos midianitas, e que ele ouvisse a conversa de dois soldados. E um deles estava contando para o outro que ele tinha tido um sonho muito estranho na noite anterior. Ele sonhou que tinha um pão, sim, pensem num pão, rolando um morro e destruindo uma barraca. E esse pão, curiosamente, olha que interessante, gente, era um pão de cevada. Cevada é um grão usado para fazer pão, que é muito menos nutritivo, tem quase a metade de nutrientes do que um pão de trigo. E o que isso significava? O que o outro soldado falou para ele? Bom, isso significa que isso é a espada de Gideão. E Gideão estava ouvindo tudo isso. O que isso queria dizer? Que por menor que fosse um pãozinho de cevada, por pequenininho que fosse, ele poderia destruir. E por menor que fosse o exército de Gideão, com a ajuda do Papai do Céu, eles também poderiam vencer os midianitas. Então, Gideão juntou o seu exército e ele tinha um plano, que foi que Deus permitiu que ele tivesse esse plano, né? E o que foi? Agora que entra o que eu mostrei pra vocês no começo. Gideão falou: cada um de vocês vai pra lá com um jarro, e dentro dele vocês terão o quê? Uma tocha. E vocês também levarão uma trombeta. Então, eles se juntaram e foram atacar os midianitas. E o que eles fizeram? Quando o Gideão deu um sinal, já fez uma brincadeira assim com os amiguinhos de vocês? Vocês vão escondidos em algum lugar, daí você faz um sinalzinho e todo mundo faz a mesma coisa que vocês combinaram? Então, foi isso aí que eles fizeram, mas era um pouco mais sério, né? E quando ele deu o sinal dele, todos os soldados juntos, os 300 homens, quebraram os seus jarros no chão, tocaram as suas trombetas e levantaram as suas tochas. Imagina o barulho, imagina a confusão que foi no meio da noite isso. Todos os midianitas acordaram desesperados, morrendo de medo deles, daquele exército pequenininho de 300 homens comparado a eles que eram gigantes. E o exército de Israel assistiu os midianitas correndo pra longe, morrendo de medo deles. E eles nem tiveram que brigar, nem tiveram que lutar, foi só assim. Tá vendo como o Papai do Céu ajuda a gente? Galera, e eu queria terminar com vocês falando sobre o versículo de hoje. Deus é a força de seu povo. Salmos 28, 8. Repitam comigo. Deus é a força de seu povo. Salmos 28, 8. Galera, quando a gente fala de levantar sua tocha, quando a gente fala de tocar a trombeta, de quebrar um vaso, é muito difícil pensar nisso, né? Porque a gente não se imagina indo pra uma guerra. Mas o que eu digo pra vocês é, quando vocês se comportam bem, quando vocês dão um bom exemplo, vocês estão quebrando os seus jarros.
É assim que a gente quebra o nosso jarro. Quando vocês falam da palavra de Deus, falam do Papai do Céu para os seus amiguinhos, para os seus familiares, para quem vocês puderem, vocês estão levantando suas tochas. Muito legal isso, né? Então, como que a gente pode agir como os soldados de Israel, como os Gideão agiram? Falando do Papai do Céu, nos comportando bem, sendo obedientes com o papai e com a mãe, com as pessoas mais velhas, respeitando o nosso próximo, amando o nosso próximo. E o que eu digo pra vocês é, obedeçam. Porque se Gideão não tivesse obedecido, eles não teriam ganhado isso. O nosso resultado seria totalmente diferente. E, gente, confiem no Papai do Céu. Vocês não precisam que o Papai do Céu dê sinais pra vocês. Vocês não devem ser iguais a Gideão e ficar pedindo sinais. Ai, Papai do Céu, se for de tua vontade que eu durma mais cedo hoje, que essa régua esteja virada de ponta cabeça daqui a 1 hora. Não façam isso, galera. Isso não é legal. O Papai do Céu, ele tem várias formas de falar com a gente. Várias. Ele pode falar pelas pessoas. Ele pode... Gente, a melhor forma, a coisa mais fácil que a gente tem em casa é a Bíblia. Ele deu um livro gigantesco pra gente, falando com a gente. Tem pessoas que falam que não conseguem ouvir a Deus, mas nem sequer pegam pra ler a Bíblia. Não vão à igreja, não assistem às aulas da escola dominical, não assistem ao culto. Gente, o Papai do Céu fala com a gente 24 horas por dia e o dia tem 24 horas. Vocês lembram que eu falei da palavrinha-chave dessa semana? Agora eu quero saber quem conseguiu descobrir. E aí, o que vocês acham que é? Acertou quem falou que a palavrinha-chave é força. Deus é a força do seu povo. Mesmo quando eles tiveram medo, Deus esteve ao lado do seu povo. Foi a sua força que venceu a batalha. Foi essa força, gente. Galerinha, vamos fazer as atividades dessa revista. É muito legal. Olha só, na primeira cena é para completar os pontinhos, fazendo aparecer a plantação de trigo de Gideão. Depois quero ver quem vai pintar bem bonito o desenho todo formado. Na segunda atividade, olha que fácil, hein? A gente vai colorir somente o quadro que aparece o número de soldados que Gideão levou para a batalha contra os midianitas. Quero ver quem lembra, hein? Foram 100, foram 500 ou 300? Faça uma pintura bem colorida e mande as fotos pra gente no grupo da classe, pode ser? Enfim, espero que vocês estejam muito bem, espero que vocês tenham gostado. Ah, e eu preciso passar uma brincadeira pra vocês, né? Uma atividade. A minha atividade é outro desafio. Eu quero ver quem consegue desenhar melhor que eu, hein? E mandem essas fotinhas no grupo que eu quero ver. Bom, mostrando de novo pra vocês a minha tocha e o meu homenzinho tocando a trombeta. Vocês podem desenhar um vaso também, eu não desenhei o vaso. Enfim, vocês podem escrever o versículo, mas, gente, sejam criativos, usem tinta, usa giz, vocês podem fazer com massinha, com biscuit. Adoro brincar com biscuit, faz muito tempo que eu não faço isso. E antes de acabar, eu quero fazer uma oração com vocês. Então, juntem as mãozinhas, fechem os olhinhos que a gente vai falar com o Papai do Céu, tá bom? Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigada por mais esse dia, por mais essa aulinha com as crianças, Pai. Obrigada porque o Senhor esteve conosco hoje, permitiu que a gente entendesse o que o Senhor quis falar pra gente. Nos perdoe porque não somos sempre obedientes, porque muitas vezes desrespeitamos nossos pais e a Ti, Senhor. Obrigada por tudo, em nome do Seu Filho Jesus, amém. Crianças, fiquem com Deus e até a próxima.